Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos iniciar o capítulo 12 e eu queria fazer a leitura desse capítulo contigo até o versículo 11 que diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele dizia, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também por verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por termos o privilégio, Deus, de compartilhar dessa palavra, de ouvir dessa mensagem que é inerrante, infalível, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de ter acesso à Tua verdade, meu Deus, por esse meio onde nós podemos compartilhar. E eu oro pedindo para que cada vida, meu Deus, que tiver acesso a esse conteúdo, seja ricamente abençoado, edificado, transformado, para que receba o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você faz o que você faz? E essa pergunta, ela provoca em nós um pensamento a respeito das nossas motivações, o que tem motivado as nossas ações, porque no reino de Deus, aquilo que nós fazemos e vivemos deve ser genuíno, deve ser verdadeiro. Nós somos chamados para um amor a Deus que envolve todo o nosso coração, alma, mente e força, algo verdadeiro, uma entrega real. E é por isso que Deus, Ele repreende aquilo que é hipócrita, Ele repreende aquilo que não é genuíno. É o que o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 29, no versículo 13, quando ele repreende o povo, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, nós precisamos ser movidos por algo genuíno, verdadeiro, por um amor real e não por algo falso, não por sentimentos escusos. E tem uma história que ilustra isso de uma maneira muito bacana, que é a história de um reino, e nesse reino um agricultor, ele um belo dia colhe na sua plantação uma cenoura linda, grande, muito bonita, uma cenoura como ele nunca havia colhido. E quando ele olha para aquela cenoura, ele diz assim: essa cenoura é a melhor cenoura que eu já vi na minha vida, é a minha melhor colheita. Eu vou entregar essa cenoura para o rei. E ele sai com a cenoura e ele leva até o rei e diz assim: rei, essa é a cenoura mais bela que eu já vi, a maior que eu já colhi, e eu quero te dar essa cenoura porque é algo tão precioso e eu quero entregar isso para você. E aí, quando o rei recebe aquela cenoura, ele fica tão impactado com a ação do agricultor que ele fala assim: eu quero também te recompensar por isso, eu quero dar uma propriedade para você. E o rei entrega para esse agricultor uma propriedade. Mas na história, um nobre que estava ali no reino, vendo aquela situação toda, ele vê que o agricultor foi recompensado com a propriedade, ele fala assim: eu vou dar alguma coisa muito preciosa para esse rei, porque talvez ele me dê algo em troca. E aí esse nobre escolhe um belo cavalo, um cavalo preto, bonito, e no outro dia chega para o rei e diz: rei, eu quero te dar esse cavalo lindo aqui para você. E quando o rei pega o cavalo, o nobre fica esperando
esperando que o rei se manifestasse, que desse alguma coisa para ele. E depois de um tempo de silêncio, o rei vira para esse nobre e diz o seguinte para ele: caro nobre, o agricultor deu para mim a cenoura em consideração a mim, e você me deu o cavalo em consideração a você mesmo. E essa história, ela nos leva a perguntar: fazemos o que fazemos por consideração a Deus ou por consideração a nós mesmos? A quem nós estamos honrando com as nossas ações, com os nossos gestos, com as nossas atitudes? E essa é a pergunta da mensagem de hoje. O que você faz? Por que você faz? Nós vamos ver que aqui existem dois personagens na história: Maria e Judas. Um faz de uma maneira pura, genuína, e o outro faz com interesses escusos, com sentimentos ruins por trás. E nós estamos agora entrando no capítulo 12, e para entender o que houve no capítulo, o que acontecerá no capítulo 12, a gente precisa entender o que aconteceu no capítulo 11. O capítulo 11, ele conta a história da ressurreição de Lázaro. Então, nós sabemos que Jesus foi até o local onde Lázaro morava, em Betânia, e ali ele opera um milagre da ressurreição. E depois que Jesus ressuscita Lázaro e que aquela informação ela começa a ser divulgada, o Sinédrio, as autoridades judaicas, elas promovem um ódio contra Cristo e juram Jesus Cristo de morte. Então, percebendo esse movimento de ameaça a Jesus Cristo, ele sai de Betânia e a palavra do Senhor diz que ele vai para um lugar chamado Efraim. E ele fica naquele lugar que ficava a mais ou menos 19 quilômetros de Jerusalém, e era um local estratégico, porque a Páscoa se aproximava, então Jesus Cristo não podia estar num lugar nem tão perto de Jerusalém, por conta desse ódio que se promovia contra Cristo, e nem tão longe, porque Jesus Cristo podia ir até Jerusalém para a ocasião da Páscoa, então estar em um lugar relativamente perto ajudava com que ele se deslocasse com uma certa rapidez. E aqui no versículo 1, quando nós lemos o capítulo 12, a primeira informação é que 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai para Betânia e lá ele encontra Lázaro, lá ele encontra Marta, lá ele participa de uma refeição, de uma ceia com essas pessoas à mesa. Então Jesus Cristo ele sai de Efraim, desse local, vai até Betânia, e a Bíblia diz para nós que havia 6 dias, ou melhor, a Bíblia diz para nós que em 6 dias aconteceria a Páscoa. Apesar de os estudiosos eles discordarem um pouco a respeito da cronologia dos acontecimentos finais até a morte e ressurreição de Cristo, a gente pode ter um consenso maior a respeito dessa contagem de dias, dizendo que Jesus provavelmente chegou em Betânia no sábado, e essa refeição que eles participaram foi ali no período de sábado para domingo. Lembrando que os judeus contam um dia a partir das 18 horas. Então, o domingo para o judeu começa após as 18 horas do dia que nós aqui ocidentais consideramos o sábado. Então, Jesus Cristo provavelmente participa dessa refeição de sábado para domingo. E quando Jesus está nesse lugar, ele está com Lázaro, ele está com Marta servindo, então ele está numa refeição com essas pessoas amadas e ele está nesse lugar em Betânia. E no versículo 3 diz que Maria, ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro e ela vai, unge os pés de Cristo, enxuga com seus cabelos e a casa inteira fica perfumada. Esse relato que João diz a respeito de Maria, ele mostra para nós muitas coisas preciosas. A primeira delas é que Maria, ela entrega o melhor para Jesus Cristo. A expressão aqui, libra, é uma unidade de medida que equivale a mais ou menos 340 gramas. O que significa que ela pega um perfume de um frasco que é quase, estamos falando ali de aproximadamente 1/3 de litro, e ela pega esse produto muito precioso. É um perfume de nardo puro. O que isso significa? O nardo é uma planta originária da Índia e o óleo extraído da sua raiz forma esse perfume.
E saber que é de uma origem indiana significa que é algo de difícil acesso, é algo que é precioso. Era um produto que, no versículo 5, nós vamos descobrir que custava 300 denários, ou seja, cada denário equivale ao salário de um dia de trabalho. 300 denários é aproximadamente um ano de trabalho. Você tem ideia do que é você ter um bem que custa um ano do seu trabalho? É algo muito caro, algo muito valioso, muito precioso. Então, Maria, ela pega esse nardo puro, ou seja, sabe, quando a essência não é contaminada, é algo, sabe, genuíno, puro, não tem mistura. Ela pega esse produto valiosíssimo e ela lança aos pés de Jesus para ungí-lo. Maria está fazendo algo aqui que não é sobre valor material, mas é sobre algo genuíno que flui do coração dela. Ela está entregando aqui o melhor. Ela está entregando para o Senhor algo que todo o seu coração se move para fazer algo genuíno. Não é para ter vantagem, não é para se aparecer. Na verdade, o que ela realizou foi um escândalo, porque além de derramar esse produto caríssimo aos pés de Jesus, ela também está ali soltando seus cabelos e enxugando os pés com os cabelos. Se para a gente hoje isso já seria algo chocante, algo extravagante, imagina naquele tempo, naquela cultura, uma mulher soltar seus cabelos e começar a enxugar os pés de Jesus num símbolo de uma humildade, uma devoção à pessoa de Jesus Cristo. E o resultado dessa ação de Maria é que toda a casa se encheu desse perfume. E eu quero dizer para você, aqui João usa uma linguagem que parece um tanto quanto poética para dizer sobre o efeito de uma ação genuína, de uma adoração verdadeira. Quando ela adora verdadeiramente, isso não fica somente contido em Maria ou naquele lugar, mas aquilo se expande, a casa inteira é encharcada por esse perfume, encharcada por essa ação genuína de devoção. E é isso que acontece nas nossas vidas quando nós adoramos verdadeiramente. Quando nós adoramos verdadeiramente, aquilo que nós produzimos é algo que transborda e alcança aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que vão estar em contato conosco. Por quê? Porque uma adoração verdadeira, ela não para em nós. E foi isso que Maria experimentou. Ela adora com verdade, ela adora genuinamente Jesus Cristo, fazendo essa ação maravilhosa que chocou, que escandalizou, que foi extravagante. Então, eu imagino que aquele ambiente ficou talvez perplexo, houve um silêncio, mas agora, no versículo 4, o silêncio é quebrado pela voz de Judas Iscariotes. Ele quebra o silêncio dizendo o seguinte: por que você, Maria, não pega esse perfume? Por que você não pegou esse perfume e vendeu esse perfume para dar para os pobres? Porque ele custa 300 denários, é muito caro. Por que você não deu isso para os pobres? E João, em seguida, ele vai dizer uma real intenção que estava por trás dessas palavras. Ele não tinha cuidado com os pobres, ele era um ladrão. Ele furtava o que havia na bolsa e ele estava pensando em si. Ou seja, o discurso de Judas é um discurso hipócrita. Ele não estava pensando no benefício dos pobres, ele estava pensando no seu próprio benefício. E muitas vezes um discurso que parece ser bastante piedoso, ele pode estar escondendo motivações muito terríveis. E é por isso que nós temos que perguntar quais são as nossas motivações, por que fazemos o que fazemos, porque Judas estava ali dizendo que os pobres poderiam ser alcançados, os pobres poderiam ser favorecidos, mas ali no seu coração havia um entendimento de que ele poderia se dar muito bem
se esse dinheiro estivesse naquela bolsa, porque ele era alguém que furtava a bolsa. A bolsa era o local onde se armazenava aquilo que Jesus e o seu ministério recebia de oferta. Jesus Cristo, ele recebia ofertas e nós temos relato disso no Novo Testamento, e essas ofertas, elas eram entregues a Jesus Cristo. Judas administrava isso, então eles usavam isso para a manutenção do ministério, para também distribuir, ajudar aqueles que estavam necessitados. Então Judas era alguém que estava ali furtando as ofertas que chegavam, ele tirava daquilo, ele queria benefício próprio. E esse discurso que parece bonitinho, ele esconde e revela essa maldade que está no interior de alguém que faz o que faz por motivações terríveis. E o pastor Iago Martins, ele comenta esse texto e ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: Judas possuía um discurso a favor do pobre, mas não tinha qualquer empatia pelo miserável. Seu discurso social era apenas uma maneira de encontrar benefícios pessoais. Ao discursar contra a pobreza, apenas ele enriquecia. Enquanto nós temos Maria fazendo algo genuíno, nós temos um discurso hipócrita de Judas. Mas agora no versículo 7, Jesus levanta a sua voz em defesa de Maria, e Jesus Cristo diz assim: deixai-a. Ou seja, Jesus Cristo está falando: deixe ela em paz. Deixe essa mulher em paz, porque ela precisa guardar isso para o dia em que me embalsamarem. E esse é um texto que Jesus está repreendendo aqueles que estão querendo atacar Maria por aquilo que ela havia realizado. Mas nós precisamos entender o contexto do que é embalsamar alguém, do que é ungir alguém. A ação de ungir era algo que se realizava na cultura daquele tempo para perfumar um defunto. Por quê? Porque quando o defunto ele passava por um processo de decomposição, começava a subir aquele mau cheiro. Então, a morte de alguém era o momento onde se levantavam recursos para comprar perfumes e perfumar aquele defunto. Então Maria, ela está nada mais fazendo do que antecipando aquilo que aconteceria em breve, quando Jesus Cristo morreria, seria sepultado. E a palavra de Jesus, que ela guarde, parece se referir ao fato de que a memória daquilo que ela estava fazendo seria preservada. A memória daquilo que Maria estava realizando, do seu ato de devoção, de adoração, seria preservada. E não é à toa que essa história é contada até hoje nos nossos dias. No versículo 8, nós temos Jesus Cristo continuando o seu discurso e dizendo: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A fala de Cristo é uma fala onde Jesus não está desprezando os pobres e muito menos incentivando a avareza, a deixar de contribuir, deixar de ajudar, mas Jesus está reproduzindo algo que está escrito em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, quando ele diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. E Jesus, ele está simplesmente revelando para aqueles homens ou alertando a eles de que depois da sua partida, continuariam existindo pobres e continuaria havendo uma necessidade de socorrer esses pobres. Mas o que Jesus Cristo estava querendo trazer à memória deles é que a presença dele, a presença física de Jesus Cristo, ela em breve não estaria mais com aqueles discípulos. E Jesus Cristo fala isso apontando para a sua divindade, apontando para a sua glória. Jesus Cristo está dizendo: eu não estarei aqui sempre e eu não estarei aqui em breve. Por isso, Jesus Cristo está dizendo: eu devo ser honrado, eu sou Deus. Essa é uma expressão da divindade de Jesus Cristo. Se qualquer outro homem dissesse algo semelhante, seria no mínimo uma arrogância. Mas nos lábios de Jesus é a declaração da sua divindade, da sua grandeza. É a declaração de que Jesus Cristo deve ser honrado como o Pai é honrado. No versículo 9, agora nós passamos desse cenário da refeição para os acontecimentos do que
a vinda de Jesus Cristo para Betânia promoveu. Então, quando Jesus Cristo chega em Betânia, o versículo 9 diz que numerosa multidão ficou sabendo que ele estava lá e foram até o local onde Jesus estava em Betânia, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, porque a notícia da ressurreição de Lázaro havia se espalhado. Então, quando essa multidão chega, é um sinal de que a notícia se espalhou. Nós temos que lembrar que aqui era um período próximo à festa da Páscoa, e a Páscoa trazia judeus de todos os lugares para Jerusalém. E Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era um local próximo de Jerusalém, e essa multidão ela começa a se reunir porque ela queria saber sobre Jesus que ressuscitou Lázaro e sobre esse Lázaro que foi ressuscitado. E nos versículos 10 e 11, nós temos aqui novamente uma informação do que os sacerdotes, do que as autoridades judaicas intentavam contra Jesus. Eles queriam a morte de Lázaro novamente, e nós sabemos que esse desejo, ele fluía por conta da fama que se espalhou da ressurreição de Lázaro, e muitos passaram a crer em Jesus Cristo por conta dessa obra que Jesus Cristo realizou, miraculosa na vida de Lázaro. E aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo: por que nós fazemos o que nós fazemos? Será que nós somos como Maria e fazemos de forma genuína, de forma real, verdadeira, de todo o coração? Ou será que nós muitas vezes agimos como Judas? Falamos um discurso bonito, belo, mas os nossos corações estão cheios de interesses escusos. Que nós sejamos como Maria, que nós possamos realizar o que realizamos, porque o nosso coração está cheio de Deus, está cheio de amor. Porque Deus nos chama para amá-lo de todo o coração, alma, mente e força. E é isso que eu gostaria que você refletisse na sua vida, que você vivesse. Que Deus te abençoe. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor falar conosco através dessa palavra. Senhor Deus, que assim como Maria ofereceu aquilo que ela possuía de melhor, que assim como Maria foi genuína, verdadeira, não se importou com o comentário das pessoas ou não fez nada por aparência, mas fez de todo o coração a Ti, que nós possamos, Pai, calibrar as nossas motivações e realizar o que realizamos por amor a Ti. Que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas e que o Senhor receba a nossa adoração, que as nossas obras, Pai, sejam obras, Pai, de gratidão diante do Senhor e que o Seu nome seja honrado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe